alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula. Leiam também o texto de apoio que nós disponibilizamos no portal Escola Dominical. Ali os irmãos vão ter o roteiro da nossa exposição, porque a proposta do portal Escola Dominical não é repetir o texto da lição. Os irmãos já leram a lição, os irmãos já têm o próprio vídeo da CPAD com um comentarista da lição, outros irmãos que estão usando o texto da lição. E a nossa proposta aqui é trazer subsídios complementares aos amados irmãos. Então, para não se perderem, nós recomendamos que leiam o nosso texto de apoio, os nossos slides no portal Escola Dominical. O portal Escola Dominical, ele disponibiliza 5 ou 6 textos desta lição que nós iremos estudar hoje. E também de outras faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Lá nós disponibilizamos videoaulas, dinâmicas, textos de apoio e também de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, os irmãos podem também tirar as suas dúvidas na sala dos professores da Escola Bíblica Dominical. Nós não respondemos perguntas feitas nos comentários das redes sociais. Os irmãos devem colocar a sua pergunta na sala dos professores do site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Também disponibilizamos as leituras diárias, breves comentários em áudio das leituras sugeridas na revista. O irmão terá um momento devocional e também mais informações para a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Também, no sábado à noite, às 19 horas, nós transmitimos ao vivo o estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver aqui em São Paulo, é nosso convidado. O irmão pode estar ali conosco no Templo Antigo, na Rua Conselheiro Cotegipe 273. Nós, inclusive, fornecemos gratuitamente uma cópia da lição que estará sendo dada e da lição da semana seguinte. Mas tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2022, nós estamos estudando o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus nos últimos dias, no livro de Ezequiel. Então, nós estamos estudando o livro do profeta Ezequiel, mas fazendo uma aplicação deste livro para a preparação do povo de Deus nestes últimos dias que a igreja está passando aqui na Terra. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 2. Vem o fim. O comentarista do nosso trimestre é o pastor Ezequias Soares da Silva, presidente da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e pastor-presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, no estado de São Paulo. Vem o fim. Esse é o título da nossa lição de hoje. E é impossível de nós não nos lembrarmos do hino 334 da harpa cristã. O fim de todas coisas vem, não tarda, cuidado, não queiras hoje recusar a graça do Salvador.
procura bem depressa ficar abrigado no sangue do Cordeiro, no sangue remidor. Que sangue precioso saiu de meu Jesus, que sangue glorioso vertido foi na cruz. Ezequiel foi levantado por Deus para dizer que o fim de todas as coisas estava chegando, que o fim da nação de Judá na terra de Canaã estava se aproximando, que Deus iria mudar os tempos, iria se iniciar o tempo dos gentios por causa da impenitência do povo judaíta. E assim como Ezequiel anunciou que o fim estava próximo, a igreja, nestes nossos dias, que são o dia de princípio de dores, o tempo imediatamente anterior ao arrebatamento da igreja, nós também temos de dizer que o fim está próximo. Não podemos deixar de dizer esta verdade. Nós vimos na semana passada, na aula passada, que o profeta Ezequiel foi chamado por Deus para ser o atalaia de Deus, para avisar o povo que estava se aproximando o juízo divino. Estava se aproximando o juízo divino. Era a hora de o povo se arrepender para escapar do juízo. O juízo era inevitável, mas o povo poderia escapar se arrependesse dos seus pecados. O próprio Ezequiel já estava entre os deportados para a Babilônia. E o profeta Jeremias havia dito que aquelas pessoas que haviam sido deportadas juntamente com o rei Joaquim para a Babilônia eram os figos bons, ou seja, aquelas pessoas que diante de Deus tinham sido consideradas justas e fiéis ao Senhor, e por isso seriam poupadas da morte que viria sobre aqueles que ficariam em Jerusalém, que eram considerados os figos podres. Isto está lá no capítulo 24 do livro do profeta Jeremias. Vamos ler ali. E fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. E o versículo 5 diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Então, os irmãos, já vejam aqui que o profeta Ezequiel já pertencia a esses figos bons, que tinham ido para Babilônia, para preservação do povo de Israel. O povo de Israel ele não poderia desaparecer, porque, como falamos em Israel, estamos falando do reino do sul, o reino de Judá,
porque o Messias nasceria de Judá, porque havia necessidade da humanidade ser salva, do Salvador nascer, e o Salvador tinha que ser um descendente de Davi, que era da tribo de Judá, e o reino de Judá envolvia as tribos de Judá, de Benjamim e a tribo de Levi, e alguns que haviam fugido, né, do reino do norte, seja lá quando da divisão do reino, seja depois quando da destruição do reino do norte. Então, Deus iria preservar a nação de Israel, né, a tribo de Judá, o reino de Judá, e as tribos de Judá, Benjamim, Levi e os remanescentes das outras tribos, por causa do seu compromisso de salvar a humanidade. E também do propósito de Deus de fazer de Israel o reino sacerdotal e povo santo, que não tinha ainda se cumprido e ainda não se cumpriu. Então Deus chama Ezequiel para ser o atalaia de Israel. Nós vimos que Ezequiel teve aquela visão da glória de Deus. Depois de 7 dias, Deus confirma a Ezequiel a sua chamada, o seu comissionamento. Depois Deus emudece Ezequiel, porque a partir de então, Ezequiel só falaria quando profetizasse, como um sinal da parte de Deus, para que o povo não tivesse dúvida de que era Deus falando através de Ezequiel. A incredulidade era grande. Veja, entre os figos bons, a incredulidade era grande, tão grande que Deus, para confirmar que estaria falando através de Ezequiel, o emudeceu. Hoje não é diferente, irmãos. Hoje, mesmo entre os que se dizem povo de Deus, a incredulidade é muito grande. E Deus tem feito sinais, prodígios e maravilhas para confirmar as suas mensagens. Mas mesmo assim, o povo não crê. A multiplicação da iniquidade é grande. E o amor de quase todos se esfriou. Há uma incredulidade, há uma apostasia espiritual, assim como havia nos dias de Ezequiel. E Deus, então, chama o profeta Ezequiel, o emudece, e ele, então, fica mudo. E, a partir daí, Deus vai começar a usar o profeta. E a nossa lição de hoje traz as primeiras mensagens proféticas do profeta Ezequiel. São as mensagens proféticas que nós encontramos nos capítulos 4 até 7 do livro do profeta Ezequiel. São esses capítulos que nós vamos estudar hoje. A primeira mensagem profética de Ezequiel é uma mensagem dramática. E quando falamos em mensagem dramática, nós estamos falando no sentido literário da palavra. O drama é a encenação, é a transmissão de uma mensagem por encenação. É o teatro. Ezequiel vai fazer uma encenação. Deus manda que Ezequiel tome um tijolo e coloque o tijolo diante de si e grave no tijolo a cidade de Jerusalém. E depois que ele gravasse, a cidade de Jerusalém, logicamente fazendo ali no tijolo algum desenho, provavelmente o templo, no monte, enfim, o muro, quer dizer, de forma que as pessoas entendessem que aquele tijolo estava
ali gravada a cidade de Jerusalém. Vamos fazer uma comparação. Se fosse o Ezequiel, Deus mandasse Ezequiel gravar a cidade do Rio de Janeiro, ele colocava o pão de açúcar, o bondinho do pão de açúcar. Quando a gente vê aquela imagem do pão de açúcar com o bondinho, nós já lembramos do Rio de Janeiro. Então, ali, o povo ali que estava cativo era povo de Judá, era povo de Jerusalém, mais ainda. Então, Deus mandou que ele gravasse a cidade de Jerusalém, desenhasse ali naquele tijolo a cidade de Jerusalém. E colocasse aquele tijolo e fizesse uma espécie de uma maquete, colocando um cerco, né? Colocando assim uma espécie de uma maquete, né? De uma miniatura, colocando a cidade cercada por um exército inimigo. Os irmãos sabem, naquele tempo, as cidades eram muradas para sua proteção, como hoje acontece com os condomínios fechados aí, né? Por causa da insegurança. Então, nós temos os muros que cercavam a cidade. E quando um inimigo vinha guerrear contra a cidade, normalmente, quando ele chegava próximo à cidade, a cidade fechava as portas do muro para se proteger. E aí o inimigo cercava a cidade, cortava o fornecimento de água e o fornecimento de alimento, obrigando a cidade a se render por causa da fome e por causa da sede. É o que nós chamamos de sitiar a cidade. Vem justamente da palavra sitis, em latim, que quer dizer sede. É cercar a cidade, cortar-lhe o fornecimento de água, até que ela, por causa da sede e da fome, tenha que se render. Então, Deus mandou que Ezequiel pegasse aquele tijolo que representava a cidade de Jerusalém, e ele grava a cidade de Jerusalém, né? Desenha de tal maneira que as pessoas facilmente reconhecessem que ali estava a cidade de Jerusalém, e ele coloca ali um cerco. E qualquer pessoa que olhasse aquilo ia entender que Ezequiel estava encenando o cerco de Jerusalém, ou seja, que haveria um exército inimigo que cercaria a cidade de Jerusalém. E depois ele deveria colocar uma assadeira de ferro, quer dizer, uma espécie de uma assadeira, né? Uma peça de ferro que seria uma espécie de um forno, né? De um fogão, né? que era usado para assar alimentos, e ele deveria colocar entre ele e esta miniatura. Lembrem que Ezequiel estava mudo. Se as pessoas viessem perguntar para ele o que era aquilo, ele não poderia responder. Ele não tinha como responder. Porque ele estava mudo. Quantas pessoas não acharam que Ezequiel tinha ficado louco? Veja que Ezequiel era um sacerdote novo, 30 anos de idade. E ele fazia exatamente o que Deus lhe mandava fazer. Ele não estava preocupado com aquilo que fossem falar dele. Ele queria dar o aviso de Deus para as pessoas. Eu e você precisamos ter esta mesma disposição de obedecer a Deus e de cumprir a sua vontade, mesmo que as pessoas achem que nós estamos loucos. O próprio apóstolo Paulo, ele nos mostra que a ação do homem de Deus, muitas vezes, não pode ser entendida pelo homem.
ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Ele diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. No versículo 21, ele diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E no versículo 23 ele diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E no versículo 25 ele diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. As coisas de Deus não são entendidas por Deus, pelo homem. A razão humana não consegue alcançar a razão divina. E por isso é fácil que as pessoas entendam que os servos de Deus são loucos, porque não compreendem o que Deus faz. E Ezequiel não estava preocupado em que o povo compreendesse. Ele estava preocupado em trazer a mensagem de Deus. Foi Deus quem mandou que ele fizesse aquilo, que fizesse toda aquela encenação. E ele fez. Ele cumpriu. E o povo, ao ver, entendeu que Jerusalém estava cercada, que havia uma assadeira de ferro que separava o profeta da cidade. Por isso, muitos estudiosos da Bíblia entendem que esta assadeira representava a divisão que havia entre Deus e o povo por causa dos pecados. E aí nós nos lembramos do que está escrito lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado separa Deus do homem. E o povo de Judá e Jerusalém estava separado de Deus. Embora em Jerusalém estivesse o templo, que era o lugar da presença de Deus, a habitação de Deus, Deus estava separado do povo por causa do pecado. Deus não iria salvar o povo do cerco do inimigo. Deus iria permitir que Jerusalém fosse destruída pelos babilônios. E é interessante ver que Ezequiel deveria, do outro lado da assadeira, deitar-se sobre o lado direito por 390 dias. E depois sobre o lado esquerdo por 40 dias. E estes dias significariam o quê? Então, no lado esquerdo, desculpa, Israel. Ele deveria, 390 dias, ele deveria estar deitado sobre o lado esquerdo, e depois por 40 dias sobre o lado direito. Isso dá um total de 430 dias, dá mais de um ano. E durante algum período do dia, ou durante a noite, Ezequiel ia dormir ali, diante daquele tijolo, daquela miniatura, aquela maquete, com a assadeira de ferro, à vista de todos. Coisa de maluco! Mas ele estava avisando o povo. O que significavam esses 390
90 dias sobre o lado esquerdo e 40 dias sobre o lado direito. Há muita discussão. Deus disse para o profeta que este período, cada dia significava um ano. Os 390 dias seriam os 390 anos em que a casa de Israel levou as suas maldades, ou a sua iniquidade. A palavra aqui é aon, que é maldade, iniquidade, os pecados. Durante 390 anos, o povo levou as suas maldades. E por causa delas, Jerusalém seria destruída, o templo seria destruído. Deus aguardou por 390 anos o arrependimento do povo, que não veio. E por não vir o arrependimento do povo, o povo seria punido. E aqui nós entendemos, então, como Deus funciona, como funciona a lógica humana. Deus, ele é longânimo, ou seja, ele tem um longo ânimo, ele tem muita paciência, ele aguarda pacientemente o arrependimento do pecador. A Bíblia Sagrada fala que Deus é longânimo. Veja lá em Êxodo 34:6, quando Deus se apresenta a Moisés, depois do pecado do bezerro de ouro, quando Moisés sobe ao monte para interceder pelo povo, para que o povo não fosse destruído por ter quebrado os 2 primeiros mandamentos de uma vez só, ao fazerem o bezerro de ouro. Eles quebraram o primeiro mandamento, não terás deuses diante de mim. E o segundo mandamento, não farás para ti imagens de escultura. Deus se apresenta a Moisés da seguinte maneira, Êxodo 34:6. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Lá no Salmo 103, versículo 8, o salmista, ele diz, Salmo 103, versículo 8, é um salmo de Davi: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. E Pedro, lá em 2 de Pedro 3:9, ele diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E nós fizemos a leitura destes versículos na versão revista e atualizada. Ele é longânimo, mas isso não quer dizer que ele nunca vá se irar. Chega um momento em que termina o tempo que Deus espera para que o povo se arrependa. É o que está lá em Naum, capítulo 1, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então Deus demora a se irar.
Aí que está a longanimidade de Deus. Mas isto não quer dizer que ele não vá se irar. E aqui Deus deixa bem claro que ele aguardou 390 anos para que o povo se arrependesse. A casa de Israel. E aqui, quando nós vemos da destruição de Jerusalém e do templo, 390 anos atrás, nós vamos entender e ver que o começo desses 390 anos foi a inauguração do templo. Quando Salomão inaugurou o templo, quando a glória de Deus veio habitar no templo de Salomão, quando Deus ocupa o templo, ele começa a esperar que o povo lhe seja obediente, que o povo seja o reino sacerdotal e povo santo que ele queria que o povo fosse, que o povo se humilhasse, se arrependesse, se convertesse dos seus maus caminhos. Não foi isso o que Deus disse a Salomão quando Salomão ora pelo templo, né? Ora na dedicação do templo? Deus responde à oração de Salomão, primeiramente mandando fogo do céu e mandando a glória de Deus ocupar o templo. Em segundo lugar, ele aparece a Salomão e diz lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 14: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Só que, durante 390 anos, o povo pecou e não se arrependeu. Continuou a pecar. A começar do próprio Salomão, que reintroduziu a idolatria. Veja, a idolatria que havia dominado no período dos juízes, ela foi estancada por Samuel. Aí o povo pediu um rei. Saul, com todos os defeitos que ele tinha, e foi rejeitado por Deus, ele nunca foi idólatra. Depois veio Davi, que também nunca foi idólatra. Pelo contrário, ele trouxe a arca de volta para Jerusalém, que ele havia conquistado, e resolveu construir o templo. Deus não o permitiu que fizesse, mas Salomão executou a planta que daí deixou pronto. E Salomão construiu o templo em Jerusalém, o lugar escolhido por Deus para a construção do templo. E a partir dali, quando o povo deveria servir a Deus, o próprio Salomão reintroduz a idolatria. E a idolatria veio livre, leve e solta durante todos esses 390 anos em que o primeiro templo esteve de pé. Então, esses 390 anos representam o tempo do primeiro templo, que seria destruído, e olha lá o tijolo, gravado a cidade de Jerusalém. Jerusalém e o templo seriam destruídos por causa da impiedade do povo, da maldade de Israel, que teve uma vida de pecado, uma vida de idolatria, uma vida de desobediência a Deus. Apesar de Deus ter levantado os profetas durante todo esse tempo,
É o que nós vemos registrado lá em 2 Reis, capítulo 17. 2 Reis, capítulo 17, versículo 7. E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel, e os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a Torre dos Atalaias até a cidade forte, e levantaram estátuas e imagens do bosque, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira o Senhor, e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis tais coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai meus mandamentos e os meus estatutos, conforme a toda a lei que ordenei a vossos pais e que vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. E assim segue o texto. É isso que representa os 390 anos em que Israel e Judá, desde a inauguração do templo até a destruição do templo, não serviram a Deus. E os outros 40 dias que Ezequiel ficou deitado sobre o lado direito representa o tempo da pregação dos profetas depois da reforma do rei Josias. O rei Josias foi o último rei fiel de Judá. Quando ele assumiu o trono, com apenas 8 anos de idade, mas quando ele já tinha uma certa idade, a partir do... Vamos ler lá no 2º livro das Crônicas, capítulo 34. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens da escultura e de fundição. Então, quando Josias tinha 20 anos de idade, no 12º ano do seu reinado, ele promoveu uma reforma religiosa em Judá. Destruiu todos os altares, todos os ídolos, todas as imagens, não só de Judá, mas também lá das tribos do norte. O reino de Israel já tinha sido destruído, já estava nas mãos da Assíria, mas ele foi com o exército de Judá, invadiu a região e destruiu todos os altares e imagens também da região norte, inclusive os bezerros de ouro que haviam sido construídos por Jeroboão, que foi o primeiro rei do Reino do Norte. Então, Josias, ele aboliu a idolatria. Isso entre o 12º
e o 13º ano do seu reinado. No 13º ano do seu reinado, Jeremias começa a pregar. E Jeremias vai pregar 40 anos até a destruição de Jerusalém e de Judá. E o que nós notamos é que quando Josias morre, o povo volta para a idolatria. Volta novamente para a idolatria. Tanto que o ministério de Jeremias é uma sistemática denúncia da idolatria do povo. São esses 40 anos em que o povo, apesar da reforma de Josias, volta para a idolatria. Não se arrepende como Josias se arrependeu e chamou o povo, mandou ler a lei para o povo, celebrou uma Páscoa, fez um novo pacto com Deus, mas o povo não perseverou. Não perseverou. E esses 40 dias, então, simboliza aí a impenitência do povo de Judá, que não atentou para a reforma de Josias, que não atentou para a mensagem da profetisa Ulda, de que o povo seria destruído, que não atentou para a leitura da lei. Josias mandou ler o livro, eles tinham achado o livro lá no templo e lido para o rei. O rei se humilhou diante de Deus. O rei fez com que o povo se arrependesse, mas o povo não se arrependeu. Então, estes 390 dias e esses 40 dias representam o tempo que Deus aguardou o arrependimento do povo, mas o povo não se arrependeu. Nos nossos dias não é diferente. Nós estamos no ano 2022 e desde o ano 29 é pregado o evangelho. Nós estamos há quase 2020 anos de pregação do evangelho. Mas nós temos visto a iniquidade se multiplicar. E boa parte do povo que se diz povo de Deus também está pecando, também não está observando a palavra de Deus. E está chegando o momento do fim deste tempo da graça. Jesus virá buscar a sua igreja. Assim como Josias morreu para não ver o juízo, Deus disse que iria levá-lo, como ele se arrependeu, ele não viria o juízo. Assim como os figos bons foram levados para a Babilônia para serem poupados do juízo, a igreja será poupada do juízo. É o que Jesus promete lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. A grande tribulação, que é este juízo divino, nós iremos escapar. Assim como os figos bons de Judá escaparam da destruição de Jerusalém e de Judá, também nós escaparemos da ira divina que virá sobre a terra que rejeitou a salvação na pessoa de Jesus. Ezequiel ficou ali 430 dias deitado, 390 sobre o lado esquerdo, 40 sobre o lado direito. E depois ele deveria dirigir o seu rosto para o cerco de Jerusalém, que ele havia, aquela maquete que ele havia feito, e então profetizaria contra ela. Colocaria corda, se amarraria
durante o tempo em que estivesse deitado. E ele deveria também se alimentar com uma porção pequena de trigo, cevada e favas, lentilhas e trigo milho e aveia, e uma pequena porção de água, para que o povo percebesse que tinha pouco alimento. E teve que fazer uma dieta também. E para que o povo entendesse que o povo de Jerusalém, de Judá, passaria fome, passaria sede, porque estaria cercada por inimigos, pelo exército de Nabucodonosor. E Deus mandou, inclusive, que ele usasse, ao fazer a comida, de esterco humano, né, como combustível. Aí Ezequiel pediu para que ele não fizesse isso, porque ele era um sacerdote. E Deus então permitiu que ele usasse esterco de pombas. Essa foi a primeira encenação que Ezequiel fez, para dizer que o fim estava próximo. Mas Deus mandou também que ele fizesse uma segunda encenação. Como todo sacerdote, ele usava barba. Era costume, né, dos sacerdotes usarem barba. Tanto que o Salmo 133 diz como a barba de Arão. Né? Então, os sacerdotes, eles não se barbeavam, eles usavam barba. E Deus, então, mandou que Ezequiel pegasse uma navalha. Naquele tempo não tinha gilete, ele tinha que pegar a navalha e deveria cortar a sua barba. 1/3 dos pelos ele deveria jogar ao vento. 1/3 ele deveria queimar. E 1/3 ele deveria guardar. Os irmãos, imaginem a cena. O Ezequiel é mudo, ele não pode responder o que as pessoas. Ele, como sacerdote, cortar a barba, o que já era algo espantoso. Deus fez isso para chamar a atenção do povo. Deus queria que o povo prestasse atenção. Deus não tem prazer em lançar juízo sobre o homem. Ele quer que o povo se arrependa. E aí eles veem Ezequiel cortar a barba, queimar 1/3 da barba, guardar 1/3 e jogar 1/3 ao vento. Isto simbolizava o quê? E aí, então, Deus abre a boca do profeta para que o povo entendesse. Veja, até então, o cerco, isso era facilmente perceptível pelo povo. Mas o barbear-se do profeta já não seria compreendido. E então Deus abre a boca do profeta, porque Deus não é Deus de confusão. Como diz lá Paulo em 1 Coríntios, capítulo 14, Deus não é Deus de confusão. Então, aquilo que o povo não iria entender, Deus abre a boca do profeta. E o profeta diz que 1/3 da população que tinha ficado em Jerusalém seria morta pela espada. 1/3 seria morto pela peste, pela fome. E 1/3 seria espalhado entre as nações. Então, os irmãos, vejam, 1/3 morto pela espada, 1/3 espalhado pelo vento e 1/3 morto pela fome. Os queimados mortos pela fome, os espalhados pelo vento morto seriam aqueles que escapariam, e aqueles que estivessem guardados, né, seriam mortos pela fome. Deus já avisa
que o juízo viria. E esta mensagem era o contrário do que era pregado pelos falsos profetas. Os falsos profetas, que eram muitos nos dias de Ezequiel e de Jeremias, eles estavam pregando paz. Estavam dizendo ao povo que haveria um tempo de paz, que eles não se preocupassem, que o povo iria viver um tempo de paz. É o que você vê lá em Jeremias, capítulo 6, versículo 14. Jeremias 6 e 14. Diz assim: e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Lá em Jeremias 8 e 11. E curam a ferida da filha de meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Lá em Jeremias 23 e 16, o texto diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuadamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Os falsos profetas diziam que o povo teria paz, quando, na verdade, Deus estava dizendo que o povo seria destruído. 2/3 seriam mortos e só 1/3 sobraria e seria espalhado entre as nações. Que Deus iria destruir Jerusalém e Judá por causa da impenitência do povo. Mas estes falsos profetas diziam para o povo que nada lhes aconteceria. E, inclusive, lá no cativeiro. Porque Jeremias fala dos profetas que estavam lá em Jerusalém, onde ele estava. Mas também lá em Babilônia havia falsos profetas que também estavam profetizando sobre paz. Nós ficamos sabendo disso lá também no livro do profeta Jeremias. Jeremias escreveu uma carta para os cativos da Babilônia. Você encontra isso lá no capítulo 29 do livro do profeta Jeremias, e é dito o seguinte, no versículo 21, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maséias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Então já tinha esses 2 falsos profetas. E tinha um outro, também chamado Semaías. Veja lá no versículo 31 deste capítulo 29 de Jeremias. Manda a todos os cativeiros, dizendo, assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Nelamita. Semaías vos profetizou, e eu não o enviei, e vos fez confiar em mentiras. Então, até entre os figos bons, aqueles que tinham sido poupados, havia falsos profetas que diziam que o povo voltaria logo para a Babilônia, que não era nem para construir casas, não era para se casar, porque o cativeiro ia durar pouquíssimo tempo e eles voltariam logo para a terra de Canaã, o que era mentira. Jeremias já tinha dito que o cativeiro duraria 70 anos. E hoje não é diferente. Enquanto os verdadeiros pregadores do evangelho dizem ao povo para que o povo se arrependa,
creia em Jesus, porque o fim está próximo, porque Jesus vem buscar a sua igreja e depois haverá grande tribulação. Existem os falsos pregadores que estão dizendo que o mundo vai ser cristão, que você vai ganhar dinheiro, que Deus vai abençoar os servos de Deus, que eles vão ser os empresários, os governantes, que nós teremos governantes, servos de Deus, que está para chegar um grande avivamento e que todos irão se converter. Mentira. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. Mas estes pregadores agradam aos ouvidos. O povo fica contente em ouvir falar de prosperidade material, de riqueza, de ouro, de prata, de saúde. E não deixam os seus pecados. E não buscam a presença de Deus. E não se preparam para o arrebatamento da igreja. Ezequiel cortou a barba para mostrar que 1/3 do povo seria espalhado entre as nações e 2/3 seriam mortos pela espada, pela fome e pela peste, por causa dos pecados. Veja o que diz Ezequiel lá no capítulo 5, versículo 7. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: porque multiplicastes as vossas maldades mais do que as nações que estão ao redor de vós, nos meus estatutos não andastes, nem fizestes os meus juízos, nem ainda procedestes segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu, sim, eu mesmo estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, aos olhos das nações. Todos seriam destruídos. Versículo 13 desse capítulo 5 de Ezequiel. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei. E saberão que sou eu, o Senhor, que tenho falado no meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. E te porei em assolação e como opróbrio entre as nações que estão ao redor de ti, aos olhos de todos os que passarem. O fim viria, porque o povo não tinha se arrependido. Depois desta mensagem profética que segue a segunda encenação, Deus dá uma outra mensagem a Ezequiel. É o capítulo 6 do livro de Ezequiel. É uma profecia contra os montes de Israel. Os montes de Israel eram os lugares onde o povo tinha praticado a idolatria, os altares, as imagens, os ídolos, os bosques que haviam sido plantados em honra a Baal, a Azerá. E tudo começou com Salomão. Salomão começou a edificar altares nos montes em Jerusalém para as suas mulheres. Deus profetiza contra os montes, dizendo que haveria destruição de todos os altares, de todos os ídolos. E muitos judaítas seriam mortos nestes montes, justamente no lugar onde eles haviam praticado a idolatria, eles seriam mortos pelo inimigo. Porque ali estava o mal, a origem do mal. Mas Deus diz que deixaria um resto do povo, que escaparia aquele 1/3 que nós já temos dito.
Deus vai à raiz do problema. Nós temos que ir à raiz do problema, irmãos. É o que Deus aconselha, Jesus aconselha o anjo da igreja em Éfeso, lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Deus continua o mesmo. Lembra, meu irmão, lembra, Caramuru, o lugar onde você caiu. Se arrepende, confessa o pecado, arrepende, e você terá o perdão de Deus. Porque se não se arrepender, se não for ao cerne da questão, é este mesmo lugar onde você padecerá, onde eu padecerei. Por isso vem essa profecia contra os montes de Israel, para que o povo não tivesse dúvida qual era a razão de ser da destruição, da punição, do castigo, a idolatria. E quem se arrependesse, quem abandonasse a idolatria, quem deixasse as imagens e os ídolos, poderia ficar entre aqueles que seriam poupados. E aqui, irmãos, nós vamos falar disso numa próxima lição, mas aqui nós vemos a distinção que Deus sempre faz entre o indivíduo e o povo. O povo de Israel iria entrar no tempo dos gentios, perderia a sua independência, perderia a posse da terra prometida por causa da sua impenitência. Mas os israelitas, os judaítas, eles seriam julgados segundo as suas próprias atitudes. Aqueles que se arrependessem, aqueles que confessassem as suas faltas, seriam poupados. E aqueles que permanecessem no seu pecado seriam castigados, seriam mortos, seriam destruídos. A igreja será arrebatada. Esse é o destino da igreja. Ela não passa pela grande tribulação. Agora, eu e você, se formos fiéis, estivermos em santidade, subiremos. Se não, seremos deixados, seremos vomitados. É a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Deus não trata com massa, Deus trata com indivíduos, conforme a atitude de cada um. Será salvo o perdido. E aí, então, vem a profecia, a mensagem profética, a outra mensagem profética, que é a última que veremos hoje, que é a mensagem de que o fim vem, que dá título à nossa lição. Deus manda a seguinte mensagem através de Ezequiel: um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem. Despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação, e não da alegria sobre os montes. Tinha chegado o tempo do juízo. E quem não tinha se arrependido sofreria o juízo. Deus deu tempo para o povo se arrepender. Deus levantou profetas para conclamar o povo ao arrependimento. Mas o povo endureceu o seu coração, endureceu a sua cerviz, rejeitou obedecer a Deus e chegou o tempo do juízo. Chegou o tempo
da punição, o tempo do castigo. Eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Ezequiel 7:10. A violência se levantou em vara de impiedade. Nada restará deles, nem da sua multidão, nem do seu arruído, nem haverá lamentação por eles. Aproveitemos enquanto é tempo. Hoje é dia aceitável. Hoje eu e você podemos confessar os nossos pecados, lembrar de onde nós caímos e obtermos o perdão e a misericórdia de Deus. Mas chegará o momento em que isso não será mais possível. E aí, diz o versículo 25 de Ezequiel 7, vem a destruição, e eles buscarão a paz, mas não há nenhuma. Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor. Então buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. Quando vem o julgamento, irmãos, não vai ter mais profeta, não tem mais sacerdote, não tem mais ancião para dirigir o povo. O rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de amargura, e as mãos do povo da terra se molestarão. Conforme o seu caminho lhes farei, e com os seus juízos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Aproveitemos enquanto é tempo para nos arrependermos dos pecados. Deus quer a salvação de todos os homens. Deus quer abençoar os homens. Deus quer perdoar os homens. Mandou Jesus para isto. Mas há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Estava chegando ao fim o tempo de Israel, o tempo de Judá. Brevemente vai chegar o fim do tempo da igreja. Que eu e você sejamos os figos bons, sejamos aqueles que creram em Deus e que escaparão e serão poupados da ira. Preguemos que o fim vem. Não nos enganemos com as falsas mensagens de paz. E cuidemos para que não sejamos alcançados por causa da nossa impenitência da ira de Deus.